Plenário aprova texto principal da medida provisória que muda juros dos financiamentos do BNDES. Comissão de Orçamento ouve especialistas e alerta: o Brasil está deixando de lado o planejamento de longo prazo. E esta edição destaca também: em tempos de falta d'água, qual é o alcance e as limitações do Plano Nacional de Recursos Hídricos? Deputados e especialistas discutem. E com a crise chegando aos zoológicos, especialistas e sociedade começam a buscar um novo modelo de atuação para esses espaços. Boa noite em Brasília, 8 horas. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira o texto principal da medida provisória que muda a taxa de juros usada em financiamentos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Os destaques, que são pedidos de mudanças feitos pelos partidos, ficaram para a semana que vem. A medida provisória troca a taxa de juros usada pelo BNDES na hora de financiar projetos. Sai de cena a TJLP, calculada pelo Conselho Monetário Nacional, e passa a valer a TLP, que terá cálculo atrelado ao mercado financeiro e à inflação. Na prática, os juros vão ser maiores que os atuais. A oposição acha que isso vai frear os investimentos. Já o governo alega que a medida vai diminuir o prejuízo que os cofres públicos têm com subsídios. É bom dizer que a experiência recente dos últimos 10 anos, em especial, de uma política industrial que levou a se denominar de nova matriz econômica, que gerou os campeões nacionais, usou a TJLP como instrumento para garantir recurso barato a grandes grupos empresariais. Grupos empresariais que faturam mais de 300 milhões por ano, que formam 70% daqueles clientes que conseguem ter acesso ao desembolso do BNDES. Não é verdade que ela só beneficiou os campeões nacionais, ainda que esse título, inventado pela oposição daquela época, que não se justifica, fosse verdade. Porque, de fato, a TJLP, ela foi usada em vários tipos de financiamento. Financiamento a grandes empresas, financiamento a empresas médias e pequenas, financiamento ao setor público. Na prática, aumenta os juros. Na prática, ela aumenta os juros. A consequência é, primeiro, desidratar as instituições públicas de crédito e favorecer os bancos privados. O que nós vamos fazer é fortalecer a sociedade brasileira com juros mais baixos. Aqueles aposentados que estão pegando recursos dos bancos vão ter juros menores. Esse é o objetivo. E o BNDES, ele será fortalecido, porque ele vai continuar com o papel dele. Não adianta dizer que vai querer destruir o BNDES, que isso é conversa da oposição. Mesmo com a obstrução dos partidos de oposição, o governo conseguiu votos suficientes para aprovar o texto principal nesta quinta-feira no plenário da Câmara. Ficaram faltando 3 destaques que serão apreciados semana que vem. A medida provisória perde validade de lei em menos de 2 semanas, se não for aprovada no plenário da Câmara e depois no do Senado. Alguns temas são permanentes numa democracia. Um exemplo são os impostos. Esta semana foi apresentada aqui na Câmara uma minuta de reforma tributária, ou seja, as ideias básicas para uma mudança geral na forma como pagamos e como os governos arrecadam os tributos. Quando você compra um produto, quantos impostos está pagando? Qual o valor deles? Difícil saber, né? O sistema tributário é complexo. Um exemplo é o ICMS. Ele é um imposto sobre movimentação de mercadorias. Cada estado brasileiro tem regras próprias. Se a mercadoria transitar de um estado para outro, então, aí a coisa fica ainda mais complicada.
Na proposta do deputado Luiz Carlos Rauli, a simplificação justifica o fim de um punhado de impostos. Esses aí, na coluna da esquerda, vão ser extintos. No lugar deles, entra em cena o novo imposto sobre operações com bens e serviços, ou, se preferir, simplesmente IBS, que seria igual em todo o país. A reforma vem acompanhada com uma outra ideia fundamental: a arrecadação não vai aumentar. Ou seja, a promessa é de que no conjunto a gente não vai pagar mais impostos do que já paga hoje em dia. Mas repare bem no detalhe, no conjunto. Isso porque a proposta inclui ainda a ideia de redividir os impostos entre os brasileiros. A tributação brasileira está altamente concentrada no consumo. Quanto mais um país tributa o consumo, mais os pobres pagam impostos. O pobre brasileiro paga quase o dobro de impostos do que o rico no Brasil. Então nós vamos diminuir essa injustiça. Caem os impostos sobre produtos, sobem o de renda e o de patrimônio. Para chegar até lá, o Brasil passaria por um período de transição de 15 anos. No geral, a proposta é inspirada no modelo de outros países. Essa é a proposta que tem na Europa. Eu não inventei nada, nós pegamos o modelo europeu, olhamos o modelo americano, o canadense e o nosso modelo, que é o pior de todo o mundo. E estamos harmonizando a legislação. Então não há muito o que discutir quanto à estrutura e os conceitos. Essa foi a apresentação inicial das ideias. O relator abriu um prazo de 15 dias para que deputados façam sugestões ao parecer. Ele espera apresentar um relatório definitivo em setembro. Como vai ser o Brasil em 2035? A Comissão Mista de Orçamento promoveu um debate com especialistas para avaliar o que o governo deve fazer em função das tendências que os pesquisadores já identificaram para os próximos anos. O IPEA, Instituto do Governo Federal, ouviu pesquisadores de ponta para identificar tendências para o futuro do Brasil. O estudo mostra 4 cenários que podem virar realidade no país, dependendo das decisões que o Congresso e o governo tomarem. Nós vamos ter um sistema de planejamento, nós vamos ter um arcabouço legal e normativo que viabilize o fazer negócio no país, as nossas taxas de juros vão estar em condição da gente ter dinheiro disponível para investir, a nossa educação vai estar melhor. Então são perguntas que nós precisamos acompanhar para saber se o país vai para um lado ou para o outro. O estudo aponta muitas incertezas e possibilidades, como a bioeconomia impulsionar o desenvolvimento. Aproximadamente 60% do país ainda está dentro de uma condição natural e mesmo assim o Brasil se coloca como um dos grandes produtores e exportadores mundiais de commodities, e a cena da bioeconomia é justamente isso, é agregar valor a esses produtos, ou seja, o produtor não só apenas produzir grãos, fibras, mas o Brasil e o produtor ser um grande fornecedor de bioplásticos, bioprodutos, bioinsumos, bioenergia. Um consenso no debate com a Comissão Mista de Orçamento é a necessidade de planejamento. Plano plurianual, plano decenal, ninguém está olhando para isso. Por isso que as nossas soluções são sempre ajeitadas, porque falta perspectiva. Planejar de longo prazo, como outras nações fazem, é fundamental. Reforma política, que nós estamos discutindo agora na última hora, por causa do prazo, poderia já ter sido discutido anteriormente, a perspectiva de planejamento, mas o Brasil parece que gosta da improvisação. E esta improvisação é que traz tudo que nós estamos vendo, inclusive a própria corrupção. Uma comissão de deputados e senadores discute uma medida provisória que define regras para processos administrativos instaurados pelo Banco Central e pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Veja esse e outros assuntos que foram destaque nesta quinta-feira. A comissão que discute a medida provisória que institui um novo marco regulatório para processos administrativos instaurados pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários para punir condutas lesivas, promoveu audiência pública. De acordo com os participantes, a criação de uma lei traria segurança jurídica para a administração pública e para quem atua no setor público. A Comissão de Legislação Participativa discutiu resolução do Tribunal Superior Eleitoral que dispõe sobre os ajustes necessários aos tribunais regionais eleitorais para atender à legislação que trata das zonas eleitorais das capitais.
Os participantes criticaram a decisão do TSE de extinguir zonas eleitorais no interior do país. A inclusão de práticas como meditação em programas educativos para crianças e adolescentes foi tema de debate na Comissão de Seguridade Social e Família. Participantes da audiência destacaram que a meditação ajuda a combater a ansiedade e a falta de concentração. A ideia é que essa prática seja adotada nas escolas de todo o país. A Comissão de Constituição e Justiça debateu o projeto de lei que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e Agrícolas. Atualmente, esses técnicos estão inclusos nos Conselhos de Engenharia e de Agronomia. O Brasil gerencia mal a água que tem disponível para o consumo. A constatação foi feita em audiência pública na Comissão de Integração Nacional. Deputados e especialistas discutiram o alcance e as limitações do Plano Nacional de Recursos Hídricos. O Brasil precisa executar o Plano Nacional e os planos locais de recursos hídricos, que pela lei deveriam ser respeitados desde 2006. Eles contêm regras e ações planejadas para garantir o bom uso e evitar desperdícios deste bem tão precioso. Sem água, não há produção de alimentos. De acordo com a Embrapa, a agricultura é responsável por cerca de 80% da água consumida no país. E diante da previsão de ampliar a área irrigada nos próximos anos, será preciso racionalizar o consumo. O pesquisador da Embrapa defendeu que haja um planejamento regional, levando em conta as demandas e as condições naturais e climáticas de cada bacia hidrográfica. Não é criar uma cultura de desperdício, mas nós temos que ter isso em mente e ter essa questão de fazer um plano, de repente, considerando as diferenças regionais, principalmente as bacias mais críticas, onde já existem conflitos, elas têm que ter um olhar diferente e tem que ter um monitoramento diferente e tem que ter cenários mais fortes e mais confiáveis. Especialistas foram unânimes em reconhecer que a execução do Plano de Recursos Hídricos tem sido falha. O representante das entidades não governamentais, que integra o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, criticou a falta de abertura à participação da sociedade na execução das decisões envolvendo o uso da água. Os planos começaram a ser vulneráveis diante da pressão do poder econômico e os interesses corporativos que se aglutinam dentro do Estado para garantir interesses, às vezes não de todos, mas de grupos de interesse que se institui de maneira mais organizada. Para a gerente de recursos hídricos do Ministério do Meio Ambiente, a execução do último plano de recursos hídricos foi falha na definição de metas e responsabilidades. Mas com a reformulação feita recentemente, como é previsto em lei, novas ações devem ser executadas para melhorar o uso da água no país. O plano ele é um processo, a cada 4 anos ele passa por uma revisão. Foi possível que nesse último ciclo de implementação, que é de 2016 a 2020, a gente pudesse realizar uma correção de rumos, definir metas concretas, indicadores, um sistema de monitoramento adequado que facilite a sua execução. Por tudo que a gente vê as problemáticas nas regiões, principalmente mais carentes, Nordeste brasileiro, enfim, a gente queria ter aqui essa oportunidade de ouvir dos órgãos competentes e também de fazer as reivindicações para que esse plano chegue verdadeiramente ao benefício da população brasileira. Em julho, o Ministério da Saúde propôs a reformulação da Política Nacional de Atenção Básica. Um documento com as principais alterações já foi divulgado. Entre as muitas propostas de mudança está a redução do número de agentes comunitários de saúde. A Câmara entrou nesse debate com audiência pública na Comissão de Seguridade Social. Primeiro, a pergunta: o que exatamente significa atenção básica de saúde? Como o nome já diz, é a base do sistema. Uma boa atenção básica resolve mais de 90% dos problemas de saúde e ela é a mais capilarizada, ela tem que estar próximo no bairro onde a pessoa mora, atendendo as principais demandas de saúde, prevenindo o risco de doença, promovendo a saúde. A discussão sobre as alterações da Política Nacional de Atenção Básica começou em 2015. Um grupo de secretários de saúde de vários estados se juntou e viajou o país, conhecendo a realidade da atenção básica de saúde
no Brasil. Precisa mudar. A gente fez algumas proposições para o fortalecimento da PNAB. Tá? A primeira proposição é um financiamento tripartite e sustentável. Só em 2016, então, a despesa líquida municipal em atenção básica foram 48 bilhões e 74 milhões de reais. As transferências federais para os municípios, que são os únicos executores da atenção básica nesse país, foi de 16 bilhões e 59 milhões. A proposta de alteração da PNAB pretende também diminuir o número de agentes comunitários de saúde no grupo de profissionais de saúde da família. Nós, enquanto profissionais, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, estamos nos sentindo afrontados. Nós estamos com um sentimento de indignação diante do que está sendo posto de proposta para a reformulação do PNAB. Há pouco tempo atrás, a gente tinha uma mortalidade infantil com em torno de 25, uma taxa de mortalidade, e hoje a gente já está em torno de 12. Portanto, o papel do agente comunitário nesse processo tem sido estruturante e tem nos ensinado, enquanto setor, como fazer uma atenção básica qualificada e capaz de realmente atender à necessidade da população. O representante do Ministério da Saúde na audiência pública, Fábio Fortunato, não quis gravar entrevista, mas informou que não há previsão de cortes de verbas para o programa de atenção básica no orçamento da pasta. Nem os animais escapam. A crise chegou aos zoológicos brasileiros que sofrem para financiar seus altos custos. Mas as dificuldades podem servir para que a sociedade discuta um novo modelo para a atividade que ajude a preservar a natureza. A Comissão de Meio Ambiente discutiu o sucateamento dos jardins zoológicos brasileiros. A falta de recursos para financiar os altos custos de manutenção ameaça o bem-estar dos animais criados em cativeiro e impede a modernização dessas instituições. Especialistas sugerem mudanças na legislação, como a obrigatoriedade de se contratar seguro que previna situações de inadimplência, a exemplo do que ocorreu com o Zoológico do Rio de Janeiro, fechado em 2016 pelo IBAMA. As dificuldades, no entanto, estão servindo para estimular o debate sobre o futuro dos zoológicos e a necessidade de se adotar novos modelos de gestão. Os zoológicos que são vinculados ao poder público, muitas vezes não têm condições de terem os recursos alocados necessários para que a sua infraestrutura ela avance. Então essa discussão aqui do sucateamento ela é importante para que a gente consiga criar mecanismos e que essas instituições tenham a oportunidade de se modernizar. Então ter uma infraestrutura melhor, ter uma infraestrutura atual, poderem contribuir ainda mais para as funções dos zoológicos modernos. A maior parte dos zoológicos brasileiros são administrados pelo poder público, principalmente prefeituras, que não têm condições de financiar novos projetos e algumas vezes nem manter os gastos básicos. Uma das alternativas apontadas é a privatização. É inadmissível a gente tocar da forma com que está hoje. Os estados com pouco recurso, os municípios com pouco recurso, e a gente tendo que fazer milagre ou viabilizar recursos, às vezes, perante a sociedade para manter essas entidades. Então tem que ter um olhar sério para uma lei mais eficiente, mais eficaz, que dê segurança jurídica e ambiental para os zoológicos e também para os CETAs do nosso país. Os zoológicos ainda atraem o interesse do público, especialmente as crianças. Cada vez mais raros na natureza, os animais criados em cativeiro são uma oportunidade para desenvolvimento de campanhas de conscientização ambiental. Mas há quem questione a existência de animais em cativeiro. Esses animais eles não têm mais para onde ir. Então eles estão atravessando estradas, morrendo atropelados e eles acabam sendo capturados e trancados nesses estabelecimentos, visando educar a população de como eles são importantes. Então perceba que existe um contrassenso, é quase um paradoxo. Então o melhor zoológico do mundo ainda assim não é um estabelecimento que eu defenderia. Vale a pena manter esses animais ainda cativos só para visitação? Então, se for só para isso, a resposta possivelmente é não. E a gente precisa evoluir nessa situação. Agora, se eu estou mantendo os animais no zoológico para auxiliar na conservação, pensando que depois eu vou soltar esses animais, vou soltar alguns deles, reintroduzir, aumentar a população natural, então uma resposta realmente a esse zoológico tem uma função maior hoje na nossa sociedade. Segundo estudos, 301 espécies de mamíferos de todo o mundo correm o risco de extinção por causa da caça predatória.
O Jardim Zoológico de Brasília tem um programa de conservação que conseguiu reproduzir filhotes de 4 dessas espécies mais ameaçadas: o macaco-aranha da cara preta, o tatu-bola da caatinga, a anta e o adax, essa espécie de antílope que quase desapareceu da savana africana. Nascido em cativeiro, o Gaia pode ser a garantia da preservação da sua espécie. Um levantamento realizado em 2016 encontrou apenas 3 indivíduos na natureza. Como em Brasília, há hoje em todo o país 123 programas e ações de conservação que incluem resgate de animais e reintrodução de espécies na natureza. Segundo especialistas, o futuro dos zoológicos está cada vez mais relacionado ao apoio na conservação da fauna silvestre. Trazer um novo conceito que seja de preservação das espécies, de resgate de animais, que a gente sabe que milhões de animais são atropelados todos os anos no Brasil. Então, que seja espaços que venham cuidar de animais machucados e também que venha focar na preservação das espécies. Esta edição termina aqui. Para rever nossas reportagens é só acessar a nossa página na internet. E sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as informações que foram destaque por aqui durante a semana. É às 8 da noite, não perca. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau.